Como é que tá aí, Luísa? Será que já deu? Estamos ao vivo? Beleza. Então agora vai. Beleza. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma programação da Semana Acadêmica de Engenharia Civil, né? Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Teremos hoje aqui, então, um workshop, né? Que será sobre um laudo de patologias, né, da SOISE. Será ministrado, então, pelo João Viana, ele já está aqui conosco, né? O João é engenheiro. João, como é que você quer que a gente faça aí a questão de dúvidas, perguntas? Você pode falar para o pessoal aí, para o pessoal ficar antenado quanto a essa questão? Bom dia, pessoal, tudo bom? Vamos fazer aqui uma apresentação, então, um workshop, né? Vai ser dividido em 2 módulos, tá? O primeiro módulo ali, mais introdução e conceitos sobre perícias, né? E o segundo aí, fazer um estudo de caso bem completo de um laudo de patologias na prática, né? Então, ao final de cada módulo, a gente programou aí 1 hora para cada módulo, mais ou menos. Então, os 15 minutinhos finais para cada módulo a gente deixa para dúvidas e perguntas aí, colaborações, para ter essa troca, né, de informação também, entender o que vocês estão querendo saber, o que não precisa falar mais uma vez ali para ficar mais claro. Então, para que todo mundo participe e a gente consiga tirar bastante proveito do workshop. Beleza. Vocês têm o de que aí vem direto para nós aqui, aí a gente forma, beleza? Eu não sei isso, qualquer coisa... Oi? Travou um pouco para mim aqui a tua fala. Não sei se para eles travou também, mas tá. Acho que você falou para mandar as perguntas no chat, né? E aí... Isso, para o pessoal que tiver perguntas, se puder mandar... Está um pouco travado aqui hoje a internet, né? Se puder colocarem as perguntas no campo ali, perguntas, daí vem direto para nós aqui, já consegue ler aqui, beleza? Então, João, vou te apresentar aqui, vou apresentar a tua tela, e fique à vontade aí, tá? Beleza. Vamos lá, então. Bom dia. Vamos começar a nossa apresentação aqui sobre perícias e laudos de patologia, né? Então, é uma área pouco conhecida. Eu mesmo, quando estava na faculdade, nunca tinha ouvido falar, né? E logo que eu saí, já caí de cabeça na área, né? Trabalhando na área. Então, acredito que muitos de vocês aí não conhecem, e é uma oportunidade muito boa para todos, mesmo que você tenha um trabalho numa construtora, alguma coisa do tipo, é um serviço que você pode incrementar, né, na sua carreira aí profissional e tirar mais proveitos, né? É uma área bem ampla, muitas áreas de atuação. Então, durante a apresentação, a gente vai falar aos poucos, né, tudo que envolve aí a área de perícias, de laudos, vistorias, né, avaliações. Então, a intenção aqui do curso, desse mini curso, né, desse workshop, passar uma visão geral, né, da área, como funciona, não entrar muito em questões de normas, leis, ou mesmo questões muito técnicas ali de patologias, porque senão até ia estourar um monte de tempo aqui. Mas apresentar então essa área, né, porque vocês têm esse panorama de como funciona, né, a área de perícias e como se pode trabalhar nelas. Vamos começar aqui. Vou agradecer também a Semana Acadêmica de Engenharia Civil aí da UFSC pelo convite. Estamos bastante felizes em participar aí desse evento com vocês e queremos que vocês saiam aqui bem satisfeitos com a apresentação.
Então, sobre mim um pouco, né? Sou engenheiro civil, graduado pela PUC, né? Depois disso, fiz uma pós-graduação em perícias e avaliações, né? É importante você fazer, continuar estudando sempre, né? Principalmente na área que você está atuando, né? Eu acho muito importante, independente da instituição que você escolher no futuro, mas que seja algo que vai te trazer um conhecimento melhor, né? Sobre a tua área, que vai te melhorar a tua carreira profissional, né? Não fazer só por fazer. Então, é bastante importante. Quero dizer para vocês aí que estão estudando, né? Eu sou diretor da empresa, né? Da CUB Engenharia e Consultoria. Nossa empresa, ela atua em todas as áreas de engenharia, praticamente. Temos mais de 10 profissionais habilitados aí, envolvidos na empresa, né? Fora estagiários e outros contratados. Então, a gente faz desde, principalmente, perícias, avaliações de imóveis, né? Nós fazemos projetos, até um pouco de construção, uma coisa ou outra. Então, é bem amplo a nossa área de atuação. Mentor na Soueasy, mentoria, né? Que é a empresa aqui que está responsável por esse workshop. Eu vou falar um pouquinho mais ali para frente do trabalho da Soueasy, como funciona, como que ela pode ajudar vocês, né? Em questão de perícia, né? Então, eu sou um perito cadastrado no Tribunal de Justiça do Paraná. Perito, ninguém é perito, você está perito, né? Então, quando o tribunal te indica para um processo, então aí você é um perito, né? Um perito indicado pelo tribunal para atuar num caso, né? Num processo. E também sou perito associado ao IBAP, né? O IBAP é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, é um órgão de classe, né? Então tem registro no CREA, tudo. E é uma ferramenta ali entre quem trabalha na área para ter bastante trocas, né, de ideias, informações, e fortalecer mais a categoria, né? Então é importante existir essa união entre os engenheiros aí nas diversas áreas de profissão. Então aqui para perícia, para avaliações, o órgão é IBAP, né? O IBAP nacional, ele tem publicações de normas, de artigos que também auxiliam, né, na execução dos trabalhos, normatizam também. Então, você tem hora técnica que eles definem, para você ter uma base, né, do que o pessoal está cobrando. Então, é importante você fazer parte, né, do área que você escolher desses grupos, né, essas associações de classe, né. Então, vamos seguir. No Soueasy, então, a Soueasy trabalha com cursos, imersões e assim, todo apoio técnico que você precisa para fazer uma entrevista de emprego. Você vai precisar fazer você está com algum problema técnico no teu trabalho, que você quer uma mentoria, você quer uma consultoria, né? Então, a Soueasy atua nesse sentido, né? Teve alunos da Soueasy que precisavam se preparar para uma entrevista ali acho que sumiu a nossa tela aqui. Já se preparar para uma entrevista para o Alto QI, né? Então, uma plataforma grande, e acabou sendo contratado, era uma entrevista de estágio, acabou sendo contratado para um cargo de desenvolvimento muito melhor, uma área super top aí, nova, de inovação, né? Então, ele conseguiu lá fazer a entrevista da melhor forma por conta da mentoria que a gente passou. Então, no geral, assim, a gente quer apoiar, né, vocês, né, na vida profissional, na carreira, no mercado de trabalho. A gente sabe que a faculdade ela é muito importante na parte teórica, na parte de preparar os conceitos básicos, mas na prática estágio, curso, né? Então a gente faz todo esse apoio, né, essa base para você já entrar no mercado de trabalho
muito na frente dos teus colegas aí, desse pessoal que não tem essa base, né? Então, vamos começar aqui pelo módulo 1, perícias de engenharia, né? Não dá para falar de laudos sem falar de perícia, né? Como funciona, como é a área, né? Então, o primeiro módulo aqui, a gente vai passar a introdução sobre perícia, alguns conceitos, né, básicos ali, e à medida que vocês forem tendo dúvidas, podem mandar no chat ali, nas perguntas, ao fim ali de cada módulo, a gente tira um bom espaço aí para a gente ter essa troca, essa colaboração, para fazer esse workshop mesmo, né? Então, precisamos que vocês passem as dúvidas, passem colaborações, que a gente converse em cima disso. Então, a intenção aqui é realmente fazer um panorama geral, questões mais técnicas, específicas, perícias, vocês vão ver que uma parte tem muita legislação envolvida, processos, até na parte de patologias. Então, esses detalhes bem técnicos, minuciosos, a gente vai fazer um panorama geral, mas esses técnicos mais pontuais ali, mais específicos, aí seria um curso mais aprofundado, né? Um trabalho um pouco maior, né? Então a gente aqui vai fazer um geral, né? Para vocês entenderem ali da área, e qualquer dúvida, qualquer coisa mais técnica agora que vocês tenham essa necessidade, essa vontade, a gente deixa ali nos 15 minutinhos finais de cada módulo, né? Para a gente ter essa conversa. Então, aqui. Então, perícia, né? A perícia é um meio de prova. Então, você tem um processo judicial, né? Em que o juiz ele é da área de direito, né? Não é da área de engenharia, né? E ele precisa entender o que está acontecendo, quais são os fatos, quais são as verdades, né? Então, você utiliza diversos meios de provas para isso. Os meios de prova são testemunhas, né? Você tem meios de provas de documentos, e a perícia é um outro tipo de meio de prova, né? Isso é produzido aí no processo. Então, a perícia, né? Ela tem que ser realizada por um profissional habilitado e conhecimento técnico da área que é o processo, né? Então, por exemplo, acontece bastante assim, tem uma perícia de uma instalação elétrica industrial, né? Então, é uma perícia para o engenheiro elétrico, né? O engenheiro eletricista, né? Então, nós que somos da área de civil, por exemplo, não poderíamos atuar sozinhos nesse processo. Então, seria um processo ali para o engenheiro elétrico, né? Então, mesma forma para as outras engenharias, para os outros conhecimentos, né? Então, a perícia contábil, por exemplo, que é a de contador, para o contador a gente não pode, a gente não tem a gente não é habilitado para essa matéria, né? Por profissional habilitado, acho que vocês talvez tenham visto aí em engenharia legal, alguma coisa. Você é um profissional habilitado quando você é formado, né? E inscrito lá no conselho de classe, né? Aí você pode ter essa habilitação profissional para trabalhar na área de engenharia, né? Dependendo da sua engenharia, aqui a gente está falando mais de engenharia civil, mas esses conceitos básicos, introdutórios, servem para qualquer outra área, né, de engenharia também. Essas informações também são aplicadas para todas as áreas, né? Então, a perícia é um meio de prova, né? Então, a diferença da perícia para uma vistoria, para uma inspeção, que a perícia ali ela precisa abordar normalmente as causas de um evento, né? Então, o que levou a ter aquela patologia, o que levou, né? Então, é um estudo mais anterior assim das causas e dos efeitos, né? Então, por isso se chama perícia, não vistoria, né? A vistoria faz parte também da perícia, mas de outras formas aí que a gente vai ver para frente, né? Então, as perícias, elas podem ser, normalmente são judiciais, né?
e podem ser também extrajudiciais. Aqui a gente vai abordar bastante as perícias judiciais, porque a extrajudicial ela só é realizada de forma, ela é contratada de uma forma diferente, né? Então a perícia judicial, quem te contrata é o juiz, né? O juiz, o tribunal, né? Então existe um processo em que duas partes não estão se entendendo, né? E o juiz, por não ter conhecimento técnico da matéria, né? Ele contrata um profissional daquele ramo, né? Para entender ali o que está de fato acontecendo, né? Para avaliar essa questão e poder tomar a decisão, né? Então, essa perícia é uma prova técnica, né? A perícia, o laudo pericial, que vai ser o resultado da perícia, né? Tem que sempre estar fundamentado nas questões técnicas, né? Então, você tem que botar normas técnicas, você tem que usar o seu conhecimento técnico e fundamentar ele conforme o que a gente vê na faculdade, o que a gente vê em livros, né? Então, artigos. Então, dependendo do tipo de perícia, você tem que buscar essas informações mais específicas, né? Para poder fundamentar bem suas conclusões, né? Então, com o tempo de trabalho aí, na sua carreira profissional, você vai adquirir muita experiência, né? Uma bagagem bem grande. Então, você normalmente fazendo esse trabalho, ao chegar no local que aconteceu o fato ali, ao chegar no imóvel que você está estudando, você já vai ter uma boa ideia, né, do que aconteceu, quais são as causas, os efeitos, né? Mas na hora de você fazer teu relatório, né, você tem que fundamentar tecnicamente, né, o que você está querendo passar, né? E a perícia extrajudicial é realizada a pedido das partes ali, então, que estão se desentendendo, né? Então, também acontece no meu trabalho, já passando sobre o mercado de trabalho para vocês, né? Eu prefiro sempre, quando ainda há possibilidade, né? Quando não há processo, de resolver na esfera extrajudicial, né? A gente fala amigavelmente. Porque você entra hoje com processo, dependendo de onde vai cair esse processo, vai demorar um tempo, né? Então, às vezes, pode demorar um mês, pode demorar 3 anos, pode demorar 4 anos, né? Dependendo de onde esse processo, qual juiz, né, vai pegar, qual tribunal vai pegar. E, além disso, que o meio jurídico, ele tem as suas leis, tem as suas legislações, os códigos, né? Mas é um ambiente incerto, né? Então, às vezes, a gente pega muito disso, tenta reverter, né? Essas decisões estranhas, né? Então, você tem um fato, né, que aconteceu e o perito indicado lá pelo juiz toma conclusões que você vê que, poxa vida, não é bem assim. Então, não é uma área exata, né? Como é a engenharia, a área do direito. Então, por esses motivos, eu sempre tento mediar ali os conflitos da melhor forma para evitar esses acontecimentos estranhos, né? Então, mas tem a área existe nessa essa área para os dois lados, né? Então, o profissional aí, vocês que vierem a trabalhar na área de perícia, tem esse leque de oportunidades, né? Trabalhar tanto com perícia judicial, extrajudicial, né? Perícia judicial eu vou falar ali para frente. Então, o perito judicial, né? Ele é um perito nomeado pelo juiz, né? Então, como que você vai ser nomeado, né? Você precisa fazer um cadastro nos tribunais, né? Ser formado, ser um profissional habilitado, né? Ter ser inscrito no conselho de classe, né? Tá com tudo em dia ali as anuidades, né? E então o juiz, né, vai te nomear para esse processo pelo sistema. Você tem sorteios, né?
Então, o seu cadastro ele é sorteado no site lá do Tribunal de Justiça e, independente do processo, as partes podem te indicar também. Então, se as duas partes dentro do processo conhecem o teu trabalho, sabem que você é uma pessoa ali que trabalha bem, que trabalha de uma maneira correta, eles podem te indicar no processo e aí o juiz determina que seja você, né, a pedido das partes. Então, o perito judicial, né, ele vai esclarecer as dúvidas ali do processo, das partes e do juiz, né? Então, as partes vão fazer perguntas que sejam favoráveis a ela, né? Então, coisas que vão ajudar elas no processo, e o juiz vai fazer perguntas ali que ele considere que sejam fundamentais para esclarecer as matérias ali do processo, né? Então, o perito judicial trabalha nessa parte e é dessa forma a indicação, né? O perito oficial também é outra área que vocês podem trabalhar. Eu não faço dessa parte, eu atendo a esfera privada e judicial, né? Mas o perito oficial é um perito concursado, né? Então existem concursos, né? Na esfera estadual, municipal também, se não me engano, e federal, para trabalhar pelo Estado, né? Então, eles vão realizar as perícias criminais, né? Então, quando existe ali uma vítima, quando existe um crime envolvido, né? Então, aí esse trabalho é feito aí pelo perito criminal, né? Então, vocês veem aí, acontece muita... o que mais acontece, assim, na área criminal, por redes de energia, né? Então, na instalação, na manutenção, acaba tendo ali óbitos, né? Algumas coisas do tipo. Ou, recentemente, se não me engano, ali em Fortaleza, que caiu um edifício, né? Então, quem vai atuar nessas casos é o perito oficial, né? Concursado. E é uma área aí que vocês também podem explorar, né? Na parte de perícias, né? Então, um perito judicial, ele vai estar habilitado para se tornar um perito oficial, né? Vai ter mais conhecimento da área, vai ter que estudar um pouco mais as leis ali do Código Criminal, né? Então, seria mais fácil, né? Um perito judicial se tornar um perito oficial, mas nada impede de você estudar, fazer um concurso e começar a trabalhar na área criminal, né? Então, falado sobre um pouco aqui da perícia, dos peritos, né? Queria passar um pouco de valores, sabe? Valores morais, valores éticos, né? Então, claro, para todas as esferas do seu trabalho, todas as áreas de engenharia, até quando vocês formarem, vocês vão ver que tem que fazer um juramento, né? Então, no exercício da profissão, você precisa saber um pouco dos valores morais e aplicar, né, no seu dia a dia. Então, até recentemente fiz uma entrevista de emprego ali para contratar profissional e, dentre vários valores, eu falei, claro, não é subjetivo também, né, não é uma área técnica, né, mas para trabalhar na área de perícias, né, então, quais são os valores ali mais importantes, né, vamos dizer, quais são essenciais, né, primordiais, né, então, dedicação, você, ao aceitar um trabalho, ao aceitar um processo, ao aceitar um trabalho, fechei um serviço, é necessário que você tenha dedicação para iniciar e terminar apesar das dificuldades que você encontrar no caminho. Honestidade. Honestidade muito importante, porque ela caminha ali com a responsabilidade também, né? Então, principalmente na área de perícias, avaliações de imóveis, por exemplo, você precisa trabalhar da forma mais honesta, com responsabilidade, porque um erro que você pode ser honesto a tua vida inteira, criar uma empresa, ter uma carreira, se você faltar com honestidade, uma vez que seja,
já vai prejudicar todo o teu trabalho, teu nome, tua reputação. Então, é muito importante que você você tenha esses valores, né, bem fundamentados e utilize na tua carreira, né? Você tem uma carreira de sucesso se você prezar por valores, né? É muito importante para a vida, para a carreira profissional. Respeito também. Então, não é porque você discorda da pessoa que você precisa faltar com respeito, né? Porque ali é acalorado de um processo, de uma perícia, que tem as partes ali que estão brigando, que vai faltar com respeito, né? Então, queria botar esses valores assim para fazer refletirem um pouco, né? E sobre isso, entender, né, da importância. A gente vê que se todo mundo prezasse assim pelos valores, pelo conhecimento ali, tudo se resolveria de uma forma mais fácil, né, para todos. Então, seguindo aqui com o trabalho. Então, como funciona a perícia, né, judicial? Você tem um acontecimento, você tem um fato, né, uma queda de um edifício, uma infiltração. Depois vou passar alguns exemplos ali, né? Então, do acontecimento, você vai ter a pessoa que se sentiu lesada, né, de alguma forma. Então, o autor do processo, né? Então, puxa vida, estou na minha casa, começou a aparecer uma infiltração aqui. Então, estou sendo lesado, preciso buscar o meu direito, isso não pode ficar dessa forma, né? Então, ele vai fazer uma petição inicial, né, inicial do processo. Então, ele vai relatar nessa petição, pode ser seguida de um laudo técnico, né, fundamentada por um laudo técnico. Então, você contrata um engenheiro para fazer um laudo inicial ali, para dizer o que está acontecendo, e fundamentar o processo, né, do advogado. Então, vai ser descrito, né, todos os fatos, acontecimentos, por que ele está se sentindo lesado e o que ele pretende, né? Quero uma indenização, quero que seja arrumado, quero, puxa vida, um monte de tipos, né, de coisa que ele pode querer. Após isso, vem a contestação, né? Então, a pessoa que é o réu, né, tem o autor do processo, e o réu é o que está sendo, a princípio, ali, quem causou esse problema, né? Então, você tem os fatos ali na visão, né, do réu, né? Então, tem essa contestação. Então, ele vai falar, opa, não é bem assim o negócio. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, é dessa forma, isso não foi desse jeito que aconteceu, ele entendeu isso, mas na verdade é isso. E começa ali, então, essa demanda, né, esse processo. E cada parte vai levantar questões do seu lado, né? E o juiz vai olhar, vai ver que é uma coisa de engenharia, né? Ele vai falar, opa, é engenharia? Então eu não sei nada disso aqui, eu preciso de um técnico, preciso de um expert aqui, de um especialista, para indicar o que está acontecendo de fato, né? O que é a verdade, o que na verdade aconteceu. Então é realizada essa perícia pelo perito, né? Indicado pelo juiz, como a gente já trabalhou ali. E essa perícia ela tem que ser totalmente imparcial, né? Então, todos os fatos têm que ser levantados de uma forma a não favorecer. Claro, de certa forma vai favorecer um lado, vai favorecer o outro lado, mas na parte técnica, né? Ela tem que ser totalmente imparcial. Então, a análise que você vai fazer, ela precisa ser feita à luz dos fatos, né? Então, o que aconteceu e por que aconteceu. Esse é o objetivo da perícia, né? Com o resultado da perícia, então, né, é um laudo pericial que vai ser juntado ao processo. E o juiz vai pegar esse laudo, vai lá nas conclusões, normalmente, né? Então, você está todo embasamento técnico no corpo do laudo, mas vai olhar as conclusões e vai entender, né? Então, sim, aconteceu por causa disso, então determino por a lei tal que o responsável é tal pelo fator, né? Ou não houve nada errado, o autor lá está errado, a parte que iniciou o processo está errada, né? E aí se exclui o processo, ou
normalmente quando já chega nessa etapa, acontece a sucumbência, né? O que é a sucumbência? Você, ao entrar num processo, se você perde esse processo, né, você terá que pagar os custos do processo, os custos do advogado da outra parte, né? Às vezes até uma indenização pelo problema, né, que você causou e estando sem a razão, né? Então, quando você vai auxiliar uma parte que quer entrar com o processo, quero entrar com o processo de tal jeito, você tem que deixar claro para ela que você não necessariamente você vai ganhar, né? Então, se você não vai necessariamente ganhar, você já pensa duas vezes, será que é isso mesmo? Então, por isso que é importante sempre, ao entrar com o processo, já ter um parecer do engenheiro, já ter um laudo técnico, né? Aí é um laudo não necessariamente imparcial, né? Porque você vai defender ali os fatos na visão do autor, né? Então, para expor, né, o que está acontecendo. Então, no começo do processo é sempre importante isso. E aí é uma área a mais, né, de trabalho aí para a gente que é dessa área trabalhar, né, para os profissionais aí para atender. Então, quem participa da perícia, né, como funciona? O perito judicial, né, que a gente já falou ali sobre um pouco como que é, ele fala no processo, né, então vocês vão ter um certificado digital num cadastro lá no tribunal, né? Então, o perito judicial vai marcar a data da perícia, né? E com a data marcada, quem que vai acompanhar, né, a perícia? Os assistentes técnicos das partes, né? Então, é outro mercado aí de trabalho para a área de perícia, né? Então, normalmente, você vai ter dois assistentes técnicos, né? Uma da parte autora e outra da parte do réu, né? Então, qual que é a função ali dos assistentes técnicos, né? Eles têm que acompanhar o trabalho do perito, né? Então, na diligência, né? Quando a gente for realizar a perícia, né? Nessa data marcada, eles vão acompanhar esse trabalho a fim de auxiliar ali o perito. Então, se tem uma parte técnica ali que eles perguntaram, né? Então, vamos dizer que a parte autora está falando uma infiltração e esse assistente técnico já esteve, já sabe, já tem uma ideia do como está essa infiltração, onde que ela está localizada. Então, ali ele auxilia, né? Mostrando ali os pontos da parte que ele está defendendo e que ele está assistindo, né? Então, para que o perito vá facilitando ali o trabalho, né, do perito. Então, além disso, né, depois entregue o laudo pericial pelo perito, os assistentes vão pedir esclarecimentos, né? Então, se alguma coisa ali não ficou clara sobre o que foi dito no laudo pericial, né? Então, eles falam, né? Por favor, esclareça essa matéria aqui. Acredito que ainda não atingiu o seu objetivo nessa parte, então você precisa falar um pouco mais sobre essa parte técnica, de por que você tirou essa conclusão, né? Então, o trabalho deles é assim. E também, ao início ali da perícia, né? Antes de realizada ali a perícia, os assistentes técnicos também fazem quesitos para que sejam respondidos durante a perícia, né? Quesitos são perguntas, né? Para frente aqui a gente vai falar sobre isso. Aqui. Então, os quesitos, elas podem ser elaboradas ou pelo juiz ou pelas partes, né? Então, o juiz vai perguntar coisas necessárias para solução ali da matéria, né, judicial, e as partes vão fazer perguntas que favoreçam de alguma forma elas no processo, né? Esses quesitos das partes, quem pergunta, né, propriamente, são os advogados. Mas essas perguntas são de muita importância que exista um assistente técnico indicado pelas partes ali para
formular, né? Então, você vai perguntar numa infiltração, você pode fazer uma pergunta já fundamentada com uma norma. Se for um erro de projeto, por exemplo, você sabe que a norma determina que seja de uma forma, e isso não foi feito, então você pode já formular, né, essa pergunta com um embasamento teórico ali, um embasamento técnico, que vai auxiliar também no trabalho do perito judicial, né? Então ele já sabe onde procurar, já sabe o que a norma está falando, né? E todas essas questões têm que necessariamente serem respondidas no laudo pericial. Então, você vai pegar no processo as questões do juiz, as questões das partes e responder uma a uma, né, no processo. Irão compor ali o laudo, além das suas outras conclusões e avaliações. Importante, assim, nessa área, mais a parte prática, né? Às vezes as partes fazem perguntas ali que não são objeto, não são do escopo, sabe, da perícia. Então, o perito ele também tem que ter essa avaliação, né, do que se encaixa no que está sendo pedido, o que não se encaixa, né? Então, é importante que tenha essa avaliação e isso possa ser feito da maneira assim mais correta, né? Então, você chega na perícia e começa a perguntar coisa que não tem nada a ver com o objeto do processo, né? E essas coisas têm que ser deixadas de lado, né? Para que não vire uma bagunça ali e o teu trabalho ali acabe ficando muito maior do que devia, né? Então, o laudo, né? O laudo pericial, nós temos vários tipos de laudo para várias finalidades, né? Então, isso a gente vai abordar ali para frente também um pouco, mais quando for para o estudo de caso. Mas falando aqui exclusivamente do laudo pericial, né? Vai ser elaborado pelo perito, né? Tem que ser escrito, bem fundamentado, né? As questões. Ele vai relatar os resultados, então, da vistoria, né? Então, a vistoria ali como ferramenta da perícia, né? Então, a vistoria você vai até o local, vê de forma visual, né? O que está acontecendo, onde está o problema, né? E ao final, né, do laudo pericial, você vai expressar ali as conclusões técnicas fundamentadas, né? Então, o que você está falando, por que você está falando isso? Por que você está concluindo que existe erro de projeto? Ah, porque a norma diz que deve ser dessa forma e não foi feito, né? Então, deve, né? Eu coloquei pode, mas deve conter ali documentos, plantas, fotografias, principalmente, né? Quando se faz uma vistoria, né? Você identifica que tem um problema na parede, tem um problema na tubulação, você tem que registrar fotograficamente, né? Então, para o juiz poder olhar ali o teu trabalho e ver, né? Opa, tem uma infiltração, realmente caiu um pedaço da parede, então tá lá a foto registrando, né? Provando. Na área de engenharia, sempre que você fazer um laudo, né? Dependente da finalidade dele, ele sempre vai ter valor jurídico, né? Então, quando você emite uma anotação de responsabilidade técnica, uma RT, né? Do seu documento ali, do seu laudo, então determina que um profissional especialista viu aquilo naquela data e estava daquela forma, né? Então esse documento ele pode ser usado num processo, pode ser usado num aluguel para cobrar alguma coisa que foi danificada, por exemplo. Então é importante esses laudos que acompanham o RT, eles têm validade, né, jurídica ali, validade para ser utilizado depois. Então, aqui falando um pouquinho dos pedidos de esclarecimentos, né, da perícia, que é uma área importante ali, principalmente pro perito, né? Então, quando existem ali pontos que não foram devidamente esclarecidos durante a perícia, né, pelo laudo pericial, os assistentes técnicos das partes podem pedir ali os esclarecimentos, né? Então, normalmente, pelo certo, né, o perito deve responder essas perguntas sem realização de novos trabalhos, né? Sem ir ao local de novo, às vezes é impossível de visitar o local de novo, ou, como acontece, eu sou cadastrado aqui no Paraná, e aí tem uma perícia no Maranhão, e aí, como que vão voltar para lá, né? Você já foi de avião até lá, já viu o que tinha que ver, aí voltou,
e fica alguma coisa ali que você não avaliou muito bem. Então, às vezes, é praticamente impossível de você conseguir voltar, ou vai ter muito gasto, né? Então, o ideal é que você tenha tudo preparado no teu laudo pericial ou na documentação que você juntou ali durante a perícia, né? Então, para evitar, né, que tenham tantos esclarecimentos, normalmente vai ter, porque você faz um laudo e vai, de alguma forma, assim, mesmo sendo imparcial, vai favorecer uma das partes, né? Porque cada um acha que está certo e, às vezes, um está errado, né? Então, as pessoas que não gostar vai botar esclarecimentos ali no teu laudo, dizendo que você errou, dizendo que certa parte não foi bem explicada. E se você tiver tudo fundamentado, se no momento da perícia você estudou bem o processo, você leu os documentos, se tiver tudo isso, você vai tirar de letra daí para resolver para esclarecer, né, essas dúvidas que ficaram ali da perícia, né? Então, aqui alguns exemplos, né, de demandas judiciais, né? Demanda é um processo, né? Então, tem vários sinônimos ali: demanda, lide, processo. Então, a perícia, né, pode ser de patologias, né? Então, de todas as formas, né? Infiltração, estrutura, fundações, revestimentos, instalações, né? Às vezes você tem perícias de que não foram executadas conforme o projeto, foi executado uma área menor do que o foi contratado. Então, na área de engenharia é bem amplo ali o que você tem de perícia, né? Às vezes inundações que levam a ruína de muros, que estragam pisos de condomínios, algo do tipo, né? Avaliação de imóveis e aluguéis é uma área. A avaliação de imóveis aqui a gente não trouxe para esse workshop, mas é uma área que anda junto, né, com a área de perícia, né, e de laudos. Então, você tem que a prefeitura te cobra um imposto sobre o valor do seu imóvel. E às vezes a prefeitura erra, diz que o imóvel vale 80 milhões, o teu imóvel vale 3, então o imposto fica lá em cima e tem que ser feito um processo judicial para diminuir esse valor, né? Então, existe perícias nesse tipo, né, de demandas aí nos processos, né? Também, às vezes, acontece algum problema com o Estado, né? Então, de alguma forma você foi lesado por um erro da prefeitura, por exemplo. A prefeitura não... as tubulações de esgoto da prefeitura estavam com um problema e veio esgoto para o meu imóvel. Então, aí você entra com um processo contra a prefeitura, né? Então, tem vários exemplos aí, vários tipos de demandas. Então, como atuar, né, em perícia, e esse mercado amplo, né, e tudo isso que todas essas áreas, né, que você pode trabalhar. Então, primeiro você tem que ser um profissional legalmente habilitado, né? Então, concluir seu curso, se inscrever, né, no órgão de classe, no CREA, né, no CAL, pode ser, se for um arquiteto, né? Também tem perícias para arquitetos, tem perícia para médico, tem perícia para contadores. Então, nos seus devidos daí conselhos de classe, né? Possui conhecimento técnico da demanda, é facultado, né, ao perito. Você tem a opção de se recusar a fazer o trabalho, se você acreditar que você não é especialista naquela área, se o conhecimento técnico daquela área não é suficiente para o processo, né? Então, isso acontece bastante quando é de outra área, né? Então, parece uma perícia de engenharia mecânica, um elevador, por exemplo, que o engenheiro civil ali sabe da estrutura do prédio para o elevador, mas dos componentes, né, do elevador, o engenheiro civil não tem esse conhecimento. Então, teria que ser um engenheiro mecânico, né? Então, tem que conhecer, né, a parte técnica da perícia que foi indicado e realizar cadastro, né, nos tribunais aí, do Paraná, do Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Você pode estar em Santa Catarina e fazer uma perícia no Paraná sem problema nenhum. A gente atende desde o Rio Grande do Sul até São Paulo, Mato Grosso. Então, você tem esse cadastro, né, realizado.
claro, vai aumentar o seu custo, né, da perícia, de deslocamento, mas se for uma cidade em que não há profissionais, né, então você faz esse deslocamento, às vezes compensa para as partes, compensa para o juízo. Então, você fazer um trabalho bem feito, você ter um bom nome aí dos seus trabalhos, você consegue trabalhar em vários locais, né, várias localizações. Quando você fizer o cadastro, né, é importante também você se apresentar até os assistentes, né, do juiz, né, então ir nos fóruns, apresentar o seu currículo, o pessoal te conhecer, né, e facilita também você ser nomeado aí para uma perícia, né. E não é requisito, né, porque todo engenheiro formado pode trabalhar na área de perícias, né, mas se você vai trabalhar com a área de perícia judicial, é interessante que você faça um curso para a formação de peritos, né? Então, só um pouco. Quando eu iniciei ali nessa área, eu fiz o curso, né, para você entender como são os ditames ali processuais, como acontece o processo, quais são as etapas, qual a tua parte nisso, né? Então, é necessário assim que você busque um curso, busque uma mentoria. A gente aqui da Soueasy pode fazer isso também, para quem tiver interesse de atuar na área, né? Para você não sair, não começar do zero, né? Você já começar ali sabendo o que você precisa fazer, quais são os processos, né? Então, aqui eu falei bastante para vocês, já é um bom conhecimento geral, né? Mas questões específicas ali de lei, é bom você conhecer também, né? Mais técnicas, mais específicas para cada parte do processo. Então é importante que vocês tenham essa fundamentação antes de começar a atuar na área, né? E rapidinho, só os deveres do perito, né? Então, cumprir os prazos, realizar o cargo com zelo e imparcialidade, né? O que é zelo, né? Você tomar esse cuidado, ter um capricho, né, na execução do teu trabalho. Você faz uma perícia ali com preguiça, faz de qualquer jeito, até de ser ali, não ser uma coisa muito ética, né, não ser um trabalho muito, não ser uma coisa legal, né, no sentido de legal mesmo, ainda vai facilitar a tua carreira, né? Então o juiz vai ver que você faz um trabalho direitinho, que passa mais processos, né? Então você tem que trabalhar assim dessa forma. Você vai apresentar a sua proposta de honorários, né? Então, na área ali de perícias, você que vai determinar o valor que você vai receber. As partes têm que concordar, tem que estar de acordo com o mercado, mas você vai apresentar o valor que você quer receber por aquela perícia, né? Então, é muito importante, né, para você que trabalha na área ali, você recebe o que você tem direito, o que você gostaria de receber, né? Estão de acordo com o que é praticado. Então, você pode ter se você que é empresário, você tem uma construtora, e você tem lá suas 2 horinhas por dia para trabalhar num processo, é uma renda muito boa, né, extra que você vai ter ali na tua carreira aí profissional, né? E é dever também conhecer as normas e resoluções, né? Então, você precisa ter essa fundamentação, né, mais específica ali de leis, de normas de cada tribunal, como funciona, para poder fazer o trabalho. E os direitos, né, do perito, né? Então, receber seus honorários adiantados, né? Então, é um direito em lei que você receba 50% no início, né? Para que a perícia não afete a sua renda ali mensal, né? Então, você tem o direito de receber metade no começo do trabalho, para que você possa executar também o trabalho sem gastos, né? Sem ter nenhum custo. Não responder os quesitos que não são pertinentes, né? Então, como eu tinha comentado, às vezes aparecem umas coisas assim que você não tem nada a ver com isso. Por exemplo, você está fazendo uma perícia da área comum de um condomínio, e aí, no meio da perícia, pedem para você entrar dentro de um apartamento, uma unidade privada. Então, você tem o direito de não ter essas questões que você não foi designado para, né? E também ser nomeado de forma equitativa entre outros membros cadastrados, né? Então, antigamente, antes de existir o processo eletrônico, o juiz indicava praticamente quem ele quisesse, né? Um perito da sua confiança ali, mas quem ele quisesse. Hoje não, hoje você vai ser nomeado de acordo com
de forma igualitária, né? Os outros profissionais também são cadastrados na área aí. Então, isso favorece muito também para quem quer entrar no mercado aí, ter a oportunidade de trabalhar. E aí você sendo conhecido ali, fazendo um trabalho legal, resolvendo de forma técnica, né? Os processos, você começa a ser indicado pelas partes, né? Então, um advogado que tu conhece, opa, aquele perito é bom, o cara é justo, o cara é imparcial, quero ele no meu processo, vou propor ele que ele faça o nosso trabalho. Então isso também pode acontecer, e aí vai ajudando na tua carreira, né? Então, do módulo 1 era isso, né? Uma introdução mesmo, os conceitos básicos. Acho que agora a gente pode responder aí algumas perguntas que ficaram, alguma dúvida que vocês tiverem, que eu puder colaborar, se puderem colaborar também com a apresentação aqui, a gente conversa um pouquinho, aí depois a gente segue para o próximo módulo. Não sei se o Henrique está aí, ele quer entrar aqui no vídeo. Pronto. Deixa eu ler aqui de novo. Essa vistoria no local, muitas vezes de forma pericial. Se encaixaria no processo também, ou ele manda outro perito para outra avaliação? A esfera ali criminal, né? Então, se teve vítimas, né? Principalmente da ocorrência ali, defesa civil, eu entendo ali que trabalha às vezes com eventos naturais, né? Então, alguma catástrofe ali, ou, por exemplo, acontece bastante com ventos, né? Então, teve uma tempestade, teve um vento muito forte, acabou derrubando um telhado, acabou derrubando um muro. E aí, se esse evento houve um crime ali, houve uma vítima, ou alguma pessoa ali saiu fisicamente lesada, né? Alguma coisa do tipo. Então, é chamado ali um perito oficial, né? Então, um perito que vai trabalhar na esfera ali criminal, né? E então, quando você tem essa mesma coisa pode ocorrer, né? Então, teve um evento natural que levou à queda de um muro, por exemplo. E o autor ali, que é o condomínio desse muro, né, onde caiu, ele pode dizer, o muro caiu porque a construtora não fez o muro direito, né? Então, aí abre um processo, né? Abre-se um processo judicial e aí existe essa perícia, né, pelo perito ali indicado judicialmente. Mas na área, assim, provavelmente ali na defesa civil, né, nessa área mais relacionada a eventos ali, normalmente é o perito oficial, né, que atua, perito concursado, né, que faz parte do Estado daí. E se depois, tendo essa perícia criminal, né, inicia-se um processo criminal, essa parte tem que se defender, né, no processo, não foi bem isso que aconteceu, aí sim você pode atuar no processo, né, como assistente técnico ali da parte, e anexar o seu parecer, anexar o seu lado pericial, né, sobre o que foi visto pelo perito criminal, e aí o seu advogado trabalha na defesa, né, da parte, né, com o teu trabalho. Então, existe ali essa área para atuar também. Daria para fazer essa colaboração também. Na área criminal, às vezes, e até na área judicial mesmo, se você tem um primeiro laudo bem fundamentado e a outra parte não questionar esse laudo,
o autor apresentou um laudo que a infiltração acontece por causa disso, e a outra parte vê, puta, realmente é por causa disso. Então, às vezes, nem é realizada a perícia, né? Já sai nesse primeiro laudo. Então, é o que acontece ali na esfera criminal, né? Então, aconteceu algum evento ali, foi um perito oficial, o juiz vai se basear naquela documentação que o perito oficial ali entregou. Eu acho que era isso para essa pergunta. Deixa eu ver. Aqui, posso ler. O que fazer quando um dos assistentes das partes faz perguntas sobre a BITSE? Como perita, eu posso solicitar que a própria parte me apresente isso? Certo. Como perito, você tem que resolver, tem que responder todos os quesitos, né? Se for ali uma pergunta pertinente, né, ao processo, então existia uma BITSE, né? Então você como perita, você solicita exatamente, né, para a própria parte entregar. No caso de não entregar, normalmente é considerado que esse BITSE não existe, né? Então, como você responderia uma questão dessa, né? A obra tem a BITSE, né? Então você vai responder, foi solicitado, mas não foi entregue o documento. Então, quando o juiz pegar esse parecer técnico, né, ele vai entender, então, se não foi entregue, isso não existe no processo, então vou tomar minha decisão considerando que esse BITSE aí não existe, né? Não foi tirado, não foi completo, não foi fornecido, né? Então, e se for se for um documento assim que você possa fazer uma consulta, né? E você tiver essa intenção para fundamentar ali melhor teu laudo, você pode fazer consulta, né, na prefeitura, no estado ali, e pedir, né, se for um documento público, né. Então, normalmente projetos, né, de edificações ficam ali na prefeitura, né, na Secretaria de Urbanismo, ou um projeto arquitetônico, alguma coisa. Então, você pode solicitar esses documentos, né, que forem públicos para incluir no teu processo, daí fundamentar melhor teu laudo. Então, você pode solicitar que a parte prenda, sim, por e-mail ou que junte no processo, né? Isso aí pode ser feito, sim. Boa pergunta. Temos mais alguma coisa aqui? Dá um like na pergunta aqui de vocês. Não, tá beleza? Então, estamos na programação. Podemos continuar aqui com o módulo 2. Vamos lá. Então, acho que agora o módulo mais interessante, né, que todo mundo estava esperando, acham sempre o melhor para o final, né? Então, o estudo de caso. Estudo de caso, assim, mesmo na semana acadêmica aqui de vocês, essas visitas técnicas, é uma coisa assim primordial para a tua formação acadêmica, porque a colaboração disso para a tua carreira profissional é muito grande. Às vezes você aprende tudo teórico, né, na prática ali, e na hora de se executar um trabalho, um serviço na engenharia como um profissional, né, você não sabe por onde começar. Putz, vida, preciso fazer um projeto de estrutura metálica. Você vai saber como é o momento, você vai saber como é os esforços, os dimensionamentos, mas na hora da prática, você precisa dessa fundamentação, né? Você precisa de uma visão ali de quem já tem uma experiência, né? Claro, quando você começar a trabalhar, você pode ter um engenheiro que vai te auxiliar, um chefe, né? Alguma pessoa que já é da área, você pode fazer. Mas o que você conseguir como estudante, né? Aprimorar já estando na faculdade, então fazendo estágio, participando de uma palestra, participando de um curso, é essencial assim para a tua vida profissional, sabe? Então, foi nessa nossa intenção aqui trazer esse módulo. Também o tempo é curto, né? Não posso me ater em detalhes técnicos muito específicos ali de cada elemento, né? Mas a intenção é que, vendo esse módulo, você entenda
passo a passo, né, de um laudo de patologias, né? Então, qual que é a sua estrutura, como que ele é feito, o que é considerado, né? De uma maneira geral. Então, isso quando você for fazer um trabalho aí, tendo na sua área profissional, você vai poder fazer ele, já sabe de onde começa, né? Então, o que eu preciso fazer, o que eu preciso dividir, né? Então, vamos lá. Considerações iniciais. Aí já falando também de mercado de trabalho, né? Você precisa valorizar seu trabalho. Às vezes você sai da faculdade e você pensa assim, e aparece um serviço que o teu tio, o teu primo indicou e precisa de um projetinho, alguma coisa do tipo. E você precisa cobrar, né, por esse trabalho. Não cobre um valor que vai te prejudicar, não cobre um valor que não vai ser agradável para você realizar o trabalho, porque isso enfraquece todos os profissionais, sabe? Isso é uma coisa que está faltando na área de engenharia civil, né? Então, esse entendimento, essas normativas para que você receba um valor justo, né? Um valor que atenda ali as suas necessidades, que te traga um retorno financeiro, né? Até para você trabalhar cada vez melhor, né? Então, buscar mais conhecimento, buscar inovações que custam, né? Tem custo, um curso tem custo, um equipamento de inspeção tem custo, né? Então você precisa colocar esses custos no teu orçamento, né? E então por que eu estou falando isso? Vou contar na prática um caso aqui, não é esse estudo de caso, né? Mas para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, a gente trabalha bastante com estruturas, laudos estruturais para instalação de equipamentos. Equipamento industrial vai ser instalado sobre uma laje, um equipamento de energia solar sobre um telhado, sobre uma cobertura, né? Então a gente trabalha bastante nesse tipo e, inclusive, o estudo de caso é sobre isso, tá? Mas não é esse caso que eu vou te falar agora primeiro. Então tem um contato que a gente já tinha executado um trabalho do tipo, né? E ele falou: olha, João, eu estou aqui são 10 escolas que eu preciso fazer laudo da estrutura para colocar painel solar. Ele vendia painéis solares, né? São 10 escolas e eu já tenho uns orçamentos aqui. Quando você estiver no mercado de trabalho, você vai ver assim, quando você já sabe que não vai dar certo a coisa, né? Então, já tenho uns orçamentos, já sei mais ou menos quanto está o preço, preciso de um orçamento teu. Aí, tudo bem, né? Fiz, levantei o orçamento, deu lá X mil. Eu liguei para ele, né, para tentar ter uma conversa, para você sentar, apresentar como é teu trabalho, mostrar seu conhecimento técnico, né, toda essa bagagem que você tem. Ele não quis só o valor, né? Não, me passa o valor. Eu expliquei, olha, o valor provavelmente não vai ser o mais barato, mas nosso trabalho tem conteúdo, tem qualidade, você vai poder instalar seus painéis de uma maneira muito mais segura, para você não ter problema nenhum no futuro, né? Então, e aí, no outro dia, ele falou que não, ficou muito mais caro, não vamos fechar com vocês. É o tipo de coisa que você até dá graças a Deus por não fechar, sabe? Porque é o tipo de pessoa que você sabe que você tem problema. Isso foi pela terça-feira. No domingo, me liga uma pessoa, né? Uma senhora. O fulano me passou teu contato, aquele, né, que tinha ficado caro, né, que o trabalho ali não valia o preço, vamos dizer, né? Me passou seu contato, é que eu tive um problema aqui na minha indústria e ele me indicou você. Você pode vir, era um sábado de manhã, eu estava até numa perícia, tudo bem, à tarde eu já vou te atender, passei o valor da minha hora técnica, né? Ali de acordo com os conteúdos, não é uma hora técnica justa, né? Uma hora técnica certa. No momento ali do desespero, né? Do problema que aconteceu, nem pensou duas vezes no valor, falou pode vir, depois a gente acerta, né? E chegando no local, então, o que a gente viu foi isso aqui. Estrutura aí do telhado em ruína, estrutura pré-moldada, pré-fabricada, atirantada, nesse estado. E o que é pior é que nessa semana, não, primeiro, né?
por que não chamou, então, um engenheiro que cobrou barato lá para o laudo, né? Para esse problema? Por que não chamou aquela outra pessoa que ele fechou o contrato que foi muito mais barato, né? Porque sabe que tem que ser um problema que alguém com conhecimento tem que resolver, né? Não pode ser qualquer pessoa, né? Não pode ser qualquer profissional desses que fazem a preço de banana, né? Desvaloriza o mercado para todo mundo. Então, nos chamaram, né? E na mesma semana, no começo da semana, tinha ido outro engenheiro nesse mesmo barracão e dito que daria para colocar os painéis solares em cima. Então imagine se tivesse pessoas trabalhando ali, a irresponsabilidade, né, desse engenheiro que provavelmente não tinha o conhecimento técnico exato da área e chegou, né? Então por isso coloquei, né, exerça com responsabilidade, né? Então, a fim ali de ter ganhos rápidos e sem ter trabalho, esse engenheiro foi até o local, disse que a estrutura aguentava, no final a estrutura caiu, sem nem iniciarem os trabalhos, né? Isso aqui foi uma sorte, que foi nesse sábado mesmo, não tinham pessoas trabalhando, esse local aqui passa empilhadeira, passa gente, né? Passam funcionários, então foi aí um salvamento, um livramento aí para o pessoal da indústria, né? Rapidinho aqui, só para vocês entenderem um pouco mais o que aconteceu. A gente fez essa primeira visita técnica ali, né? Para entender o que aconteceu, o que precisava fazer, né? Então, era um galpão aí onde fechado, né? Completamente fechado, sem ventilação, onde secavam tijolos de uma olaria, né? Então, a água desses tijolos evaporava, né? E criava um ambiente bastante úmido. E era uma estrutura com tirantes. Então, esses tirantes já estavam completamente oxidados, com perda de seção, e chegou um momento que eles perderam suas capacidades resistivas, provavelmente um deles, né, mais carregado, e rompeu, levando toda essa parte da estrutura aí abaixo. Então, com a experiência, né, que a gente já tem pelo trabalho, pelos cursos, pelo que a gente vai entendendo, né, que a gente vai estudando, a gente conseguiu tirar essa conclusão já de uma forma bem direta ali no local, né? E com isso já conseguimos tratar para que a construtora resolvesse, né? Aqui havia um problema, né? Porque a estrutura não foi dimensionada, apesar da construtora saber que seria uma olaria, não foi dimensionada não foi projetada, né? Para esse tipo de atividade, então um ambiente corrosivo muito alto, né? E esses tirantes estavam expostos ali. Então, coisa assim que a gente já vê no local e já consegue trabalhar, né? Então, por isso que quando você tem esse conhecimento, quando você é um profissional dedicado, você precisa cobrar seu valor correto, você tem que ter essa responsabilidade, né? Então, e você consegue trabalhos, né? Trabalhando da forma correta, as coisas aparecem, né? Então, é essa mensagem assim, que eu queria passar com esse acontecimento aqui, né? Então, começando agora o estudo de caso aqui, serviços preliminares, né, que a gente precisa fazer antes de iniciar sua perícia, né, o seu laudo, sua vistoria, fazer uma visita prévia, né? Então, isso aqui ainda no sentido do teu trabalho, né? Então, se faz uma visita prévia no local para entender qual que é o tamanho do trabalho, entender a necessidade do teu cliente, né? Então, se o cliente precisa de um laudo, você faz um laudo. Se ele precisa de um parecer de inspeção, você faz um parecer de inspeção. Então, é importante, assim, na tua carreira profissional, você trabalhar com visita prévia, né? Às vezes por foto mesmo, por vídeos, pode te auxiliar. Solicitar documentação, né? Principalmente uma avaliação de imóvel. É um lote, mas é um lote de 100 metros quadrados no centro da cidade ou é um lote de 2.000 metros quadrados numa área rural? Então, você tem que saber o que você está avaliando, né, o que você está trabalhando, e dimensionar o teu trabalho, né, de uma maneira justa, uma maneira que traga retorno, né, para até elaborar daí a proposta de prestação de serviços, né, para o teu cliente. Então, você chega num valor aí legal para você trabalhar, né. Os honorários, né, o que você leva em consideração quando você vai fazer
um orçamento, né, para uma perícia. Essa parte, né, que eu estou falando é totalmente mercado de trabalho, né? Então, nós da SouEasy aqui, nos cursos que a gente oferece, nas mentorias, a gente aprofunda mais nessas questões, né, para você saber exatamente o que está sendo aplicado no mercado, o que você precisa considerar, de que forma, e até em eventos pontuais, né, a gente presta essa mentoria, né? Ah, puta, estou com essa questão de infiltração no local, o que eu faço aqui? A gente fala quanto custa, fala onde você tem que procurar, né? Tem todo esse suporte. Então, a SouEasy está aí para ajudar vocês na carreira profissional de vocês, na carreira acadêmica, né? Com conteúdos mais específicos, para você já sair brilhando aí no mercado de trabalho, né? Então, na hora de levantar ali seus honorários, né, do serviço, de um laudo, de uma perícia, você vê a necessidade de uma equipe multidisciplinar. Às vezes você vai fazer um alvará de demolição, por exemplo, se a construção aqui em Curitiba, né, onde a gente está, onde eu estou, se a construção a ser demolida passa de 100 metros quadrados, precisa de um PGR-CC, até você pode, como engenheiro, fazer, mas você pode contratar um engenheiro ambiental para trabalhar nessa parte, você faz outra parte, né? Laudo aí de patologias, às vezes você tem questão elétrica, né? Então, industrial, caiu uma estrutura ali, danificou a instalação elétrica industrial, então você vai precisar de um engenheiro elétrico para trabalhar no trabalho com você, né? Fazer o trabalho junto. Equipamentos, né? De inspeção. A gente fez agora, na semana passada, muito legal, um trabalho de rede de esgoto. Então, existe um equipamento que é uma câmera que você insere na tubulação de esgoto, ela vai filmando tudo, a tubulação como que está, onde está obstruído, onde está danificado, então é bem legal. Horas de trabalho, né, as suas horas, você vai dimensionar aí com você, né, só você sabe quanto custa as suas horas, né, então, claro, conforme você vai adquirindo conhecimento aí, no mercado de trabalho, na sua carreira profissional, a hora de trabalho vai sempre aumentando, né? Vai sempre crescendo. Então, esse trabalho tem que valer a pena na tua realidade, né? Na tua realidade atual e colocar ali os custos e impostos aí que você vai ter, né? Então, o estudo de caso, começando aqui, falar um pouco mais brevemente, porque a gente está até com pouco tempo, mas depois, quem tiver intenção, a gente vai deixar um formulário. Até peço que vocês respondam ali para a gente saber se vocês gostaram aqui da palestra e tudo, mas também no futuro, aí, se vocês tiverem interesse de fazer, aprofundar mais nessas questões aqui, a gente abre turmas ali da SouEasy, né, para vocês poderem se preparar melhor, para já entender melhor desse mercado, né. Então, aqui ele vai fazer um panorama, né, para vocês saberem como que é o processo, como é a execução ali da perícia, do laudo, né? Então, de questões mais aprofundadas mesmo, precisa ser feito um trabalho mais técnico, mais demorado, né? Que em uma hora a gente nunca conseguiria abordar tudo que precisa, né? Para um laudo desse tipo, né? Então, aqui o estudo de caso, né? Uma cobertura de barracão metálico, onde o cliente pretende instalar 230 painéis solares na cobertura, né? É uma quantidade grande, né? São várias toneladas ali de carga, né? E o objetivo é avaliar se as condições da estrutura e determinar a necessidade de reforço, né? Se é necessário executar um reforço da estrutura, né? Então, esse cliente, ele gostou muito do nosso trabalho, elogiou bastante, e então pedi, né, para ele para apresentar aqui, ele autorizou, né, deu os créditos. Essa área de perícia, né, normalmente tem bastante coisa confidencial, né, então normalmente não é legal assim você expor, né, porque isso aqui é um problema que tinha numa indústria, às vezes, puta, estamos com esse problema aqui, não é legal que apareça para concorrentes, para público, né, então tem bastante confidencialidade, mas nesse caso aqui ele liberou, né, para nós apresentarmos, para passar aí para vocês, então é bem legal que você já tem essa imersão mesmo, né, nesse estudo de caso. Então, primeiramente, antes de iniciar o seu trabalho, né, você vai analisar a documentação existente, né, se for uma avaliação, matrículas de imóveis, consultas na prefeitura, consulta online, hoje tem muita coisa, né, que você consegue tirar.
Projetos, né? Então, primeira coisa que eu já chego na obra perguntando o que tem de projeto, né? Porque pega edificações aí mais antigas, puta, teve uma inundação, perdeu o projeto estrutural, queimou um computador, não tem mais o projeto, né? Você tem que saber ali para o que você vai precisar, né? Olhar mais. Nesse caso, não existia projeto estrutural, a gente não teve acesso a esse projeto, né? Nem ao arquitetônico, não tinha projeto nenhum para essa. Então a gente teve que levantar ali os dados em campo, né? Eu vou mostrar para vocês. Aí, quando for o caso, né, especificação técnicas de equipamentos, nesse caso, qual equipamento? Os painéis solares, né, que são instalados, então peso, dimensão, quantidade, né, e mais outra documentação aí que for necessária. A vistoria, você precisa planejar ela de uma maneira lógica, organizada, até para facilitar o teu trabalho, porque a elaboração do laudo, né, ela começa ali em campo e depois vai para no seu computador, né, que você vai arrumar, vai escrever, vai arrumar as fotos, né? Então, o que você conseguir organizar já na vistoria para facilitar o teu trabalho depois é muito importante. Avaliar de maneira minuciosa as questões, né, ser estudadas, né? Então, como eu tinha comentado, às vezes você não consegue retornar ao local, né, do serviço. Então, é importante que na vistoria você já veja, por exemplo, nesse caso, a espessura dos elementos estruturais, a posição deles, se tem uma coisa ali que você viu uma oxidação e, puta, não estou muito certo, reveja, sabe? Ter esse cuidado mais minucioso, né? Para depois você ter todas as informações que você precisa para executar o teu trabalho. E utilizar o centro crítico, né? Para levantar as questões não programadas. Esse laudo, né? Foi feito na extrajudicial, né? Foi um particular para uma empresa, né? Então, é importante que no momento da vistoria você verifique ali coisas que não estavam no escopo, né? E também leve elas em consideração, né? Para o teu trabalho, porque às vezes são necessárias para a execução ali completa do teu trabalho, né? Então aqui eu vou mostrar um pouco umas fotos da vistoria, né? Como foi feita. O equipamento aqui que a gente utilizou, então, uma câmera digital, né? Imagine se eu fosse olhar o custo que ficaria esse trabalho se eu tivesse que subir no andaime para ver cada pecinha da estrutura ali, de cada terça, né? Então, para a gente poder fazer esse trabalho de uma forma muito melhor e mais rápida e mais organizada, se usa uma câmera digital, né? Que é uma câmera que tem um zoom muito grande, né? Uma resolução muito grande, então você consegue dar um zoom perfeito ali na peça para ver o que está acontecendo. E veja, é uma câmera que tem um custo, né? E ela precisa de manutenção, ela precisa se pagar, né? Então, é um tipo de coisa que você tem que considerar na tua proposta de honorários, né? Esses teus equipamentos que você está utilizando, mesmo que seja uma câmera tua, um celular, sabe? Então, as coisas têm validade, né? E com o tempo você tem que comprar melhores, então isso tem que considerar aí no teu valor, né? Então, a vistoria aqui a gente fez por imagens, né? Aqui eu botei algumas, claro, foi a totalidade do galpão, a gente tirou foto de exatamente todas as peças, né? Para ver como estavam, se a corrosão. Porque você veja, aqui nitidamente a gente já consegue ver que as peças estão bastante oxidadas, né? Então já tem bastante oxidação nos elementos da estrutura, né? Então, para que a gente possa avaliar a profundidade dessa oxidação, né, o tipo dessa oxidação, é necessário que a gente observe ponto a ponto, né, elemento a elemento. Então, esse trabalho foi feito, né, foram 500 imagens aqui, mais ou menos, mas aqui eu botei só algumas para vocês verem como é, né. Então, veja as terças ali, que são essas estruturas ali, longitudinais, né, do telhado nesse caso, né, estão bastante oxidadas também, né. Então, aqui, durante a vistoria, né, como eu falei, aquelas coisas que não estão previstas, né, que você tem que se atentar, já tinha iniciado um tratamento nessa área, nessa pequena área, né, do galpão, do barracão, mas ele parou, né. Então, no meio da própria treliça ali, ele acabou não terminando de executar o serviço, né. Então, é o tipo de coisa que você só vai saber
vistoriando cada ponto, né, da estrutura. Então é importante que essa vistoria, né, visual seja feita integralmente, né, de uma forma inteira. Outro serviço que a gente usou aqui foi a vistoria com drone, né? Então o drone, puxa vida, está sendo muito utilizado ultimamente, né? Então, que eu parei de subir em telhado por causa do drone, né? Então, você filma ali em 4K, né? A resolução dele é muito boa, então você consegue ver defeitos na cobertura, na estrutura do telhado, tudo. Você consegue ver bem, né? Nessa imagem aqui, vocês podem ver que as calhas, né, estão bastante corroídas, né? E aqui os rufos também, né, da cobertura. Então, coisa que por baixo, pela câmera, a gente nunca conseguiria ver, só subindo mesmo, né? Então, o drone ali, você sobe com ele 5 minutinhos, filmou tudo, já evita também se pegar uma escada, se arriscar, né? Então, é uma ferramenta muito importante para realizar essas vistorias, né? Então, outra vistoria que foi realizada, né? Esse laudo aqui, ele foi dividido em 2 partes, né? Um laudo de patologia e um laudo da estrutura, né? A gente tinha que ver como as patologias estavam danificando essa estrutura e se a estrutura tem capacidade de resistência para os painéis a serem colocados, né? Então, para a estrutura, foi feita as medidas em loco, né? Então, os pilares foram medidos, as terças, aí sim subimos lá onde tinha um acesso melhor para pegar a espessura dos materiais, né? Para ver o que seria inserido ali no modelo computacional depois, né? Então, na vistoria, foi tirada essas medidas, né? E feito o croquis com planta e localização dos elementos estruturais. Como eu comentei, não existia nenhum projeto, né, desse barracão, então teve que ser tudo levantado em loco, né? A estrutura do laudo aqui, a gente vai passar por cima ali de cada parte, né? Mas você tem, por norma, tá? Essa estrutura, mais ou menos, a gente mudou uma coisa ou outra aqui, mas você tem uma estrutura em norma que você deve seguir, né? Para laudo, né? Então, aqui solicitante finalidade, né? Por que está sendo feito esse laudo? Quem está pedindo, né? Qual que é o objeto? Então, qual é a construção? Qual é o imóvel, né? Formações técnicas e definições. Então, se você vai falar de uma trinca, tem que falar o que é uma trinca. Se você vai falar de uma infiltração ascensional, né? Aquela do solo, né? O que é uma umidade ascensional, né? Sintomatologia e recomendações. Você vai falar um pouquinho sobre isso já já. Análise estrutural, para esse caso, né? Então, a gente fez para saber se essa estrutura estava dimensionada para as placas, né, ou se precisaria de um reforço. Então, nesse laudo foi utilizado. Suas considerações técnicas, que é o momento mais importante aqui do laudo, né? Então, tudo que você concluiu, né, ou informações primordiais ali que teu cliente precisa conhecer, né? Você bota nas considerações técnicas. O registro fotográfico da vistoria, né? Muito importante que esteja tudo documentado, tudo que você viu seja mostrado, né? E a conclusão ali do parecer é que você pode botar uma recomendação, uma indicação, uma coisa do tipo, né? Um prognóstico ali. Então, solicitante e finalidade, né? Aqui o nosso caso é a instalação dos painéis solares, laudo de patologia estrutural, registrar a vistoria. Nesse momento, a finalidade, né, desse laudo, como é para que pessoas, para o cliente, que é uma empresa, não é uma empresa de engenharia, nosso cliente, né? É uma empresa ali uma indústria ali. Então, precisa ser uma linguagem simples e descritiva, né? Então, qualquer pessoa que pegue o teu documento precisa entender o que está escrito, né? Mesmo que seja um documento técnico, ele precisa ser bem explicado, né? Precisa ser bem esclarecedor, né? Para que a pessoa que for ler consiga entender tudo o que ela precisa e tirar as informações para o trabalho que ela vai executar depois, né? Então, às vezes, pega um técnico de painéis solares, né? E aí ele pega o teu laudo e ele precisa entender o que está escrito no teu laudo para ele executar o trabalho dele, né? Então, a norma técnica, né, de perícias, né, da BNT, que diz ali quais são as formas que têm que ser realizadas, as vistorias, né, e o nível de inspeção do teu trabalho, né. Então, o IBAP de São Paulo, ele tem uma normativa ali que indica níveis, né. Então,
Esse nível aqui é o nível 2 de inspeção, que seria um nível de forma visual, sem utilização de equipamentos para inspeção, né? Você pega o nível 3 ali, que ele é mais uma inspeção mesmo, mas com equipamentos, né? Então não era o caso desse aqui. Esse aqui era mais visual e ali medida, né, da estrutura, né, para fazer análise estrutural. Então, objeto aqui, vocês podem ver, é importante constar, né, no seu laudo, uma descrição da localização, né, do local onde fica, né, se que era em Piraquara, esse barracão, e uma descrição da edificação, né, então, colocar ali o desenho, se foi o croquis que a gente fez, né, da estrutura lá no local. Então, você pode descrever, né, no teu laudo, o que é a tua edificação, se ela é uma estrutura metálica, se a cobertura é de telha metálica, se é fibrocimento, né? Então você tem que deixar isso registrado, né, no teu laudo, nesse item, né, do objeto. Informações técnicas e definições, então, como eu tinha comentado para vocês, né, colocar o que são patologias, são alterações, né, da estrutura, pode ser química, pode ser estrutural, pode ser funcional, né, a patologia, que levam à perda da diminuição ou diminuição do desempenho, né, da estrutura. Então, isso é a definição ali de patologias, né? Então, isso você tem que explicar no teu laudo também, de forma breve, resumida, para que quando você falar em patologia, nas tuas considerações técnicas, durante outra etapa ali do teu trabalho, esteja bem esclarecido para o teu cliente, né? Então, o que é essa tal patologia, né? Então, as patologias, elas estão relacionadas ali à vida útil, desempenho e durabilidade, né, da estrutura. Terminologias a gente inclui também. Então, quando você está discorrendo suas considerações técnicas, ou mesmo ali no registro fotográfico, quando você vê um problema, né, então, puxa vida, preciso classificar de uma maneira técnica o que é esse problema, né? É uma anomalia? É um defeito? É uma falha, né? Então, isso também, na literatura, você tem discriminado, né, o que é cada elemento desses, né? Então, um defeito ali seria um desvio do comportamento previsto, né? Então, se você tem a própria oxidação ali, pode ser um defeito, né? Então, começou ali uma oxidação no teu perfil metálico, né? Então, não era para estar assim. Então, é um defeito, né? Agora, se essa oxidação já é tão profunda, já desgastou aquela peça a ponto dela perder a qualidade resistiva, né, dela, então aí é uma falha, né? Então a falha, ela impede ali o normal funcionamento da estrutura, né? Você pode ter uma queda de um forro, por exemplo, uma falha no forro, né? Porque o forro deixou de servir a sua função ali, né? Que é diferente de um defeito no forro, um buraco no forro seria um defeito, um forro que houve uma deflexão ali, ele deu um barrigou, né, como a gente fala, na obra, né? Então aí é um defeito, né? A falha é a hora que o forro caiu, né? Então isso é importante saber, assim, para o estudo das patologias, né? E a anomalia daí é uma indicação de defeito, né? Então o forro, antes de abaular, ele aconteceu deu algum sinal, né, de que ia acontecer alguma coisa ali. Então aí você indica como anomalia, né? Eu gosto de usar nos laudos isso aqui, até para vocês que estão vendo, é um extra assim, bem mais aprofundado mesmo. Muitos engenheiros que têm trabalhos assim com uma qualidade mais enxuta, vamos dizer, né? Então faz um relatório técnico com uma qualidade um pouco menor, assim, com menos dados, né? Normalmente não classificam, mas os meus laudos eu gosto de colocar, né? Então, a classificação dos defeitos, das falhas, né? Então, se elas são endógenas, né? Que elas são da estrutura, né? São do projeto, são da construção, né? Se elas são exógenas, né? Se aconteceram por causa de elementos externos, né? Pode ser um impacto mecânico, pode ser uma chuva, pode ser uma pilar que foi retirado, né? Naturais, né? Aí sim, por chuva, né? No caso, né? Uma ventania, alguma coisa do tipo. E funcionais, que é você construiu a estrutura para aquela utilização.
e durante a utilização deu algum problema, uma falha, um defeito, então aí é um funcional, né? Pode ser de planejamento, execução, operacional ou gerencial. Gerencial, acho que ali acontece muito, né, por causa de falta de manutenção, né, da tua estrutura. Então, na hora que o construtor te entrega uma edificação, você tem um manual de uso e utilização, e se isso não é seguido, né, aí aparecem patologias, né, defeitos. E outra coisa também que é muito importante, as pessoas não utilizam normalmente, mas você tem a classificação de riscos, né? Então, a nossa classificação de risco aqui, ela é feita de acordo com a norma de inspeção predial do IBAP, né? Então, a gente tem os riscos crítico, regular e mínimo, né? Risco crítico é aquele risco que pode provocar danos contra a saúde e segurança dos usuários, né? Então, seria o pior, ou perda de desempenho, né? Que aí é o pior caso do teu defeito, da tua patologia, né? Então, nesse caso, quando existe um risco crítico ali, você tem que fazer um reparo de imediato, ou até mesmo interditar aquela edificação, né? O risco regular, quando provoca a perda ali da funcionalidade da estrutura, né? Mas não impede o seu funcionamento, mas necessitam algum tipo de reparo. E o risco mínimo aí é um risco que não vai prejudicar a utilização, não vai prejudicar a vida útil da estrutura, mas causa ali um problema estético, às vezes uma fissura, um descascamento ali de um revestimento, né? Então, você pode classificar dessa forma aí as suas falhas e defeitos. Vamos seguir. Sintomatologia e recomendações. Então, uma definição aí nova até nessa área de perícia, né? É a sintomatologia, que é o processo de identificação das manifestações patológicas, né? Então, entender como aquela patologia se formou, por que ela se formou, né? Então, apontando as causas, né, do processo e como o processo aconteceu, né, as informações técnicas ali desse defeito, né. Então, as causas ali podem ser humanas de uso, ações mecânicas, químicas. Então, é importante no teu laudo que você apresente quais são as patologias, né, como elas se formaram, as causas, né, qual é o risco delas, né? E, por fim, aí, você indica, né, uma recomendação, uma sugestão de reparo, né? Como que você pode solucionar o problema, né? Então, aqui, separei para vocês desse estudo de caso, né? O que a gente localizou de patologia, né? Então, aqui tem uma corrosão uniforme dos perfis, né? Então, ela é uma corrosão que acontece de maneira uniforme em todos os perfis, né, da estrutura. Nesse caso, a gente concluiu depois que seria por causa do ambiente ali, que por ser uma indústria tem um ambiente mais agressivo, sabe? Então, foi uma das causas dessa corrosão. Não sei, alguém arrisca um risco para essa? O que seria o risco aí? Crítico, regular ou mínimo, né? Para corrosão uniforme. Então, deu uma pensada aí, conforme a gente tinha conversado, né? O risco para essa a gente classificou ali como regular, tá? Porque ela não impede o funcionamento da estrutura, ela não, nesse estado que ela está agora, não apresenta risco à segurança, né? Então, deve-se fazer com o tempo, né? Essa corrosão ela vai piorar, ela vai começar a tirar a seção do aço e aí sim fazer com que ele perca a sua capacidade de resistência. Mas no momento aqui eles encontravam no risco regular. Tratamento recomendado é a limpeza ali, então isso a gente também busca em literatura, busca na forma de execução, né? O que a gente tem, que seria fazer a limpeza com jato abrasivo desses perfis, né? Com lixa, e uma pintura, né, sobre os perfis, né, para impedir que essa oxidação aconteça.
Importante também no teu laudo, daí você indicar a localização do defeito, né? Muito importante. Quais são os perfis afetados, onde que está, né? Nesse caso aqui era praticamente toda a estrutura, né? Agora sim, outra, né? Uma corrosão localizada, né? Nas terças ali, então naqueles elementos, né? Longitudinais. Aqui o risco já é um risco crítico, porque você vê que houve perda de seção ali da viga, né? Então ela está danificada, já perde sua propriedade resistiva, né? Então, para essas peças aqui, o tratamento, você tem recuperação química ali, você pode fazer algum tipo de reparo nesse sentido, mas como nesse caso era de fácil execução, a gente recomendou a substituição dessas peças, né? Então, é mais rápido, mais prático de fazer do que você chamar uma equipe muito especializada para fazer essa recuperação desse perfil. Mas pode ser feito, né, em outros casos, né? E aí indicar a localização. Outro tipo, né, de patologia que foi corrosão galvânica, né? Então aquela corrosão ali, ela se deu a outra, né? Nos perfis ali se deu por conta do oxigênio ali em contato, né, com a umidade e o perfil metálico. E a corrosão galvânica ela já é um pouco diferente. A corrosão galvânica acontece quando você tem um metal de diferente composição do metal que você está em contato, um metal menos nobre, né? E aí, quando esse metal corrói, ele começa a puxar as matérias, né? Os elétrons ali do seu material mais nobre, e acontece essa corrosão galvânica, né? Então, o risco aqui também é regular, porque eram poucas peças, né, que aconteceram. Não, desculpe, o risco crítico aqui, né? Porque você veja ali, você tem dois fixadores, então você está com 50% ali da capacidade retirada, né? Então o tratamento teria que ser substituído dessas peças de imediato, né? Para continuar com a estrutura trabalhando com segurança, né? Aí, essa foi a parte de patologias, né? Que a gente viu de vistoria, né? Então, na análise estrutural, né? Que também foi objeto desse laudo, foi testar a cobertura para a instalação de novos painéis, né? Então, dizer que ela sustenta. Não havia projeto, né? Então a gente fez esse levantamento em loco ali da estrutura, dos perfis, e fez a modelagem no software, né? De análise estrutural, e fizemos várias verificações, como a estrutura estava agora, como ela estaria com o incremento de painéis, né? Então, para determinar ali se o que está resistiria, né? Então, o levantamento da geometria, projeto, né, da estrutura, teve que ser refeito, porque a gente não tinha esse projeto, né? Verificação pelo computador, né, da existente, verificação com acréscimo da carga, sobrecarga dos painéis, né, e da estrutura com o reforço, né? Então, ao realizar as verificações da estrutura, a gente viu, já vou mostrar a conclusão ali para vocês, a gente viu que precisaria de um reforço, né? Então, foram feitas três avaliações, aí, 3 verificações, né? As verificações aqui foram realizadas sempre no perfil mais solicitado, né? Do banzo superior, que é essa aqui, né? O banzo superior da estrutura. No banzo inferior, que é esse elemento. Nas diagonais, né? Mais solicitada. Nas terças, que aqui não vai dar para ver na imagem, mas elas são pequenininhas aqui, né? Que são longitudinais, e nos pilares, né? Então foram nesses elementos que foi feita as verificações. Então, para a conclusão, né, já do laudo, mas as considerações técnicas aqui, né? Então, como a gente vê que a classe de risco ali das patologias era crítico, né? Então a gente precisou recomendar reparos imediatos, né? Reparos das regulares, né, que irão prevenir o risco de ruína e garantir o desempenho e vida útil. Classificamos o ambiente atmosférico, que eles não tinham essa classificação, né, ou se tem por norma. Então, no caso aqui, era um ambiente C4, né, de alta corrosão, né, nesse ambiente industrial, né, e que os reparos, né, têm que ser realizados antes da instalação dos painéis, né. Então, você já tem uma estrutura que está comprometida por essas patologias, você precisa fazer esse reparo antes de instalar a sobrecarga ali, antes de alguém trabalhar lá em cima, né? As considerações técnicas da estrutura, então, aqui foi bem interessante,
porque o que aconteceu? A estrutura, ela resistia ao peso próprio dela, resistiria às cargas do painéis acrescida, né? Mas quando foram considerados ela sem o painel, foi considerado os efeitos de vento por norma, a gente viu que ela não resistia. Então, mesmo sem a colocação dos painéis, já existia risco da estrutura vir a cair quando tivesse uma tempestade. Então, mesmo sem a extração dos painéis, né? Então, era um resultado que nem o proprietário do local esperava, né? Nem o nosso cliente esperava. Que a estrutura dele, da forma como estava, já não resistiria, né? Então, imagine, foi um trabalho feito para a instalação de painéis que já evitou um desastre que poderia ter acontecido. Então, você veja, teve elementos ali que a gente analisou que a capacidade de suporte já passava em 100%. Então, qualquer ventinho ali que batesse, parte da estrutura já podia vir a cair, já ter um problema, né? Então, isso foi estudado, né, na análise, né, estrutural e podemos chegar a essa conclusão, né, aqui nesse estudo de caso. Então, aqui mostrando, né, a gente, por conta desse problema, né, a gente indicou daí o reforço, né, foi feito um projeto de reforço, né, acompanhado desse laudo. Então, as peças que deveriam ser reforçadas, né, então você pode ver aqui nas diagonais, né, são essas duas diagonais que são mais solicitadas, precisavam ser reforçadas. Os banzos todos, em toda a extensão, deveriam ser reforçados, né, os banzos. As terças, todas as terças também teriam que ser feitos reforços metálicos, né? Foi a opção que foi mais que atendia melhor aqui do que a substituição dessas peças por peças mais com seções maiores, por exemplo. A gente optou pelo reforço pontual, né, da estrutura. Então foi feita essa determinação aqui. Essa obra está sendo executada. Eu não consegui imagens aqui para mostrar para vocês dessa obra como está agora, mas tem uma construtora que está fazendo os reparos lá. Então, o laudo serviu ali muito para o cliente, né? Então, foi de bastante valor para ele, né? O registro fotográfico aqui é uma amostra, né? Então, todas as imagens que você colocar no teu laudo tem que ser seguida de uma legenda técnica, né? Para o leitor entender o que está passando, né? Senão você só coloca imagens ali, às vezes uma pessoa, um leigo ou mesmo um engenheiro que não esteve lá não sabe o que está acontecendo, né? Então aqui a gente botou, né, detalhe para a conexão do pilar aos fundos da edificação, né? Detalhe para o processo corrosivo na terça, né? Então você tem que mostrar e explicar, né, o que você está colocando no teu laudo. Então a conclusão do laudo serve para reforçar ali as considerações técnicas principais, determinar o que tem que ser feito de reparo, às vezes a interdição da estrutura, né? Indicar o número de páginas do documento, para se alguém pegar isso no futuro saber se ele está completo, se está faltando alguma coisa, né? E aí datado e assinado, né? Então, daqui, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês desse estudo de caso. Realmente, assim, de uma maneira geral, para mostrar como é feito, como faz. Se vocês tiverem interesse daí, a gente abre turmas na SOEASY para fazer uma mentoria mais específica, um curso direcionado para isso. Se você tiver interesse, é uma área aí que você pode agregar muito valor no teu serviço, sabe? Então, você pode ter outro tipo de atividade e conciliar, né, a perícia judicial na tua carreira profissional para aumentar aí teus ganhos, né? Só rapidinho aqui, a SOEASY, então, falando, né, mais um pouco, a gente faz preparação para entrevistas de emprego, faz mentorias para ter um CCC, mestrado, doutorado, consultoria em projetos, perícias, avaliações, né? Ajuda no que vocês precisarem desse tipo. Orientações técnicas, a gente conta com vários profissionais em várias áreas, né? Então, projetos, tudo que vocês tiverem dúvida, a gente pode auxiliar nesse sentido, né? Outros temas. A minha empresa, para quem quiser conhecer, temos um site, tem meu contato. Ficamos aqui em Curitiba, né? A gente atende Rio Grande do Sul até São Paulo ali,
tranquilamente, bastante, né? Então, trabalhamos com perícias, vistorias, projetos, negócios imobiliários, né? A gente faz bastante viabilização de empreendimentos habitacionais, né? Então, quem quiser conhecer, tem o nosso site, tem o nosso contato. E agora voltando, né? Então, temos 10 minutinhos aí. Podemos ver se tem alguma pergunta, se alguém quer fazer alguma consideração, alguma coisa que ficou em aberto aí, que queiram saber mais. Podemos conversar um pouquinho aí para ter esse trabalho. Perfeito. Pessoal, então fiquem à vontade aí, se quiserem colocar no chat aí perguntas, comentários aí, agradecimentos. Eu vou colocar no chat aí para vocês um link de um formulário, tá? Que é um formulário de pesquisa ali do workshop mesmo. Bem rapidinho ali, poucas perguntas. Eu vou colocar aqui como administrador, tá? Então, pronto. Isso, muito importante, ali. Quem puder responder esse formulário para a gente saber se vocês gostaram da palestra aí. Acho que está tudo certo. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Tá tudo certo ali, só clicar no link e responderem, tá? É bem importante aí pro João. E, novamente, se quiserem fazer comentários, perguntas, qualquer dúvida, fiquem à vontade, tá? A gente vai ficar aqui aguardando um pouquinho. Assistiu tudo aí, João? Assisti. Embora eu ia comentar isso, né? Foi uma programação bem recheada aí, né? Bem completa, cheia de informações. E embora a gente tenha aqui que lidar com a parte administrativa, eu consegui prestar atenção bastante aí nessas questões, né? Foi bem proveitoso para mim, espero que tenha sido bem proveitoso para o pessoal também. Né? Foi bem legal. Não, material bem completo. Boa, sabe? Tem o mercado de trabalho muito aberto e está precisando de profissionais novos, sabe? Profissionais que têm interesse de trabalhar, né? Porque a gente pega, às vezes, muitas perícias assim, com profissionais que estão mais antigos no trabalho e não tem tanto cuidado, já não tem mais aquele zelo, sabe? Então, sim, perfeito. O mercado está pedindo muito as pessoas novas assim para entrarem nessa área, né? Uma área que pede gente nova. É uma área bem ampla, né? A gente até estava comentando um pouco antes ali sobre a utilização do SIG, né? Da levantamentos topográficos, tal, levantamento aéreo e tal. Então é uma área bem ampla, bem completa mesmo. Bem interessante. O pessoal tá com vergonha de perguntar ali no chat. Pois é. Ali, ó. A empresa o pessoal está agradecendo. Temos. Isso. A SoEasy. Você pode. Posso mandar no chat aqui o link? Pode. Manda aqui no nosso chat interno que eu repasso lá para o chat dos participantes. Deixa eu enviar aqui. SoEasy Mentoria. Aqui no chat. Esse é o site da SoEasy. A SoEasy também ela tem ali bastante conteúdo no Instagram também para vocês acompanharem, Facebook, YouTube. E também, se vocês acessarem o site, acho que tem até um curso ali gratuito que vocês podem fazer. Interessante. E já saber também como é a metodologia de estudo, conhecer mais. Agradecer ali a Karina e a Natália que gostaram da palestra, fico feliz. Obrigado a vocês. O pessoal gostou. Espero que vocês entrem na área também. É uma área muito boa, vocês vão ter certeza, vão ter muito sucesso nessa área. E está precisando muito de profissionais novos, gente mais dedicada, com mais conhecimento mais atual, sabe? Então, o mercado tá aquecido nessa área? Está muito aquecido e aumentando bastante, legal. Sabe, ultimamente. Por lei também, muitas vistorias agora são exigidas, antes eram facultativas, né? Então, quando você vai iniciar uma obra, é interessante fazer um laudo de vistoria dos vizinhos, né? Então, ver como que está o vizinho, se já tem alguma patologia que possa aumentar, se já tem alguma questão técnica ali que pode dificultar a tua execução da tua obra, né?
Então, você já vê isso previamente, né? Você já faz essa análise, né? Então, pode ajudar bastante a vocês aí a resolver, daí, evitar problema durante a obra, né? Perfeitamente. Agradecer ao José ali também, que mandou que gostou da palestra. Quem participou também. Ali a Natália. Natália, você pode primeiro fazer um curso, né, de formação de peritos, né, interessante. Nós, da Soueasy, também, a gente pode abrir uma turma para isso, né, para auxiliar vocês. Para iniciar, você vai fazer um cadastro, né, nos tribunais aí, judiciais, formada, né, e quando você tiver o diploma, cadastra no CREA, né, e aí você vai... Ah, entendi. Ela mandou aqui, perdeu o comecinho da palestra ali. Então, você vai fazer seu cadastro, né, nos tribunais aí, e a partir disso o juiz consegue te nomear, né, para essa... Cadê? Tem uma aqui. Perdi o slide aqui, né? Cadê? Aqui, ó. Como atuar. Achei. Então, ser profissional legalmente habilitado, né? Ter concluído sua formação, registrado no Conselho de Classe, com as anuidades em dia, né? Possuir o conhecimento técnico e realizar o cadastro, né? Então, você pode entrar nos sites ali do Judiciário, né? E fazer o seu cadastro. Posso até abrir aqui para vocês darem uma olhada. Projude Paraná, no meu caso, de você é Santa Catarina, né? Deixa eu botar Santa Catarina aqui. Então, você entra aqui no Poder Judiciário, né? E faz o cadastro. Vou botar assim, TJSC, cadastro peritos. Cadastro eletrônico de peritos aqui, ó. Então tem o que você precisa para o cadastro, né? A legislação aplicável para você conhecer. Mas é interessante, né? Fazer um curso, uma mentoria, antes de iniciar na área, para você saber direitinho aí, não chegar caindo de paraquedas, né? Não chegar sem o paraquedas. Agradecer a Thalita e o Michel também, que gostaram da palestra ali. Fico feliz que tenham gostado, que bom. A gente tem mais uma pergunta. Temos uma... apareceu uma pergunta aí. Você consegue ler ou quer que a gente lê? Eu leio, pode deixar. Então, quando o perito faz uma inspeção predial e não foi feito de forma adequada, ou deixou alguma coisa passar, e posteriormente ocorreu um problema mais grave, é penalizado? É penalizado, sim. Você tem, como profissional habilitado, né, você tem suas responsabilidades, né? Você tem suas responsabilidades técnicas. Esse tipo de acontecimento, a gente fala que é por imperícia, né? Então, essa imperícia aí, se for por conta do engenheiro, né, da técnica ali que não foi feita da maneira correta, você pode sim sofrer uma penalização ali, um processo mesmo civil, né? Então, é uma coisa que pode acontecer. Mas, se você fizer o trabalho dentro da técnica, com embasamento, você tem como se defender depois, né? Então, você determinou lá que não tinha problema, mas aí o proprietário do imóvel usou de forma errada, não fez uma manutenção, e acabou acontecendo um efeito, né? Você não vai ser responsabilizado, você vai mostrar que ele não fez o dever de casa, né? O que ele devia fazer ali, né? Então, você tendo esse conhecimento prévio, embasamento técnico, muito dificilmente vai acontecer alguma coisa desse tipo com você, né? Ser penalizado, né? Mas pode acontecer. Não é uma coisa que existe, né? Mas muito, muito raro. Tá beleza? Era isso? Beleza. O Paulo mandou um parabéns aí também. Obrigado, Paulo. Muito obrigado pela participação de vocês aí, gostei muito. A gente que agradece. A gente está à disposição também.
quiserem conhecer lá a Soueasy, quiserem conhecer a Cube, tem os nossos sites ali. A Soueasy tem um pouco mais de redes sociais ali, a Cube é um pouco mais parada, mas porque a gente tem muita demanda, às vezes acaba deixando um pouco de lado. Completamente errado, né? Mas logo a gente está dando uma atualizada nas nossas páginas lá também. Então, se quiser acompanhar nosso trabalho aí, pode ter nosso contato, está à disposição de vocês aí. Beleza, então. Muito obrigado, João, pela presença. Obrigado, pessoal, todo mundo aí pela presença também. Espero que tenha sido bem proveitoso aí para vocês, tá? E lembrando aí que ao longo do dia a gente tem várias programações também, então espero que, se for possível, vocês compareçam, tá? Não percam, são programações bem interessantes, tá? E é isso, muito obrigado mais uma vez, João, e obrigado. Até a próxima. Até. Bom dia, pessoal. Bom dia.